o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Segundo Samuel, capítulo 15, diz: aconteceu depois disto que Absalão conseguiu para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Levantando-se ao raiar do dia, Absalão plantava-se à beira da estrada principal que levava à porta da cidade, e assim sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa e questionava: de que cidade és? E invariavelmente a resposta era: o teu servo é de uma das cidades de Israel. Então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: a tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute. Absalão sugeria: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todas as pessoas que tivessem uma causa ou demanda legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia-lhe a mão, puxava-o para si e o beijava. Absalão, deste modo, ia seduzindo o coração da população de Israel e de dia a dia, conquistando a lealdade dos israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Ao fim de 4 anos, Absalão solicitou ao rei: permite que eu vá a Hebrom a fim de cumprir um voto que fiz ao Senhor, porque quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se Yahvé me conceder retornar a Jerusalém, prestarei um culto a Yahvé em Hebrom. Abençoou-lhe Davi, dizendo: vai em paz. Ele se pôs então a caminho para ir a Hebrom. Absalão mandou mensageiros a todas as tribos de Israel para notificá-los: quando ouvirdes o som da trombeta, bradai uns aos outros. Absalão tornou-se rei em Hebrom. Com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens. Eles haviam sido convocados, mas nada sabiam sobre o que se passava, nem suspeitavam das verdadeiras intenções de Absalão. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. Então a ação conspiratória ficou evidente e ganhou força, e o número dos seguidores de Absalão ficou ainda muito maior. Então o mensageiro chegou a Davi, ao rei, e disse: o coração dos homens de Israel se voltou para servir a Absalão. Amém. Irmãos, eu queria nesta manhã, com a graça de Deus, no que creio que Deus pôs no meu coração, falarmos sobre um perigo. Qual é o perigo? O perigo da nossa própria vulnerabilidade como ser humano. Por mais que nos achemos fortes, ou poderosos, ou inteligentes, estamos sempre sujeitos à queda. Sempre estamos sujeitos à queda. Se você desviar os olhos um pouquinho de Jesus, o mar vai te tragar. Senhor, manda ter contigo sobre as águas, vem. Mas olhou o vento, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, olhar para Jesus é a constante das nossas vidas, que não pode sofrer nenhuma mutação. Nós, não adianta pensar que é forte. Entrei para a academia, fiquei musculoso, estou malhando até o espírito e a alma. Pura ilusão, meu irmão. Pura ilusão que estou malhando até o espírito e a alma. A realidade é que nós somos fracos. Somos fracos.
A nossa fortaleza é o Senhor. Como diz a Escritura, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu mesmo, de mim mesmo, você de si mesmo, não importa, meu irmão, o quanto você se considere guardado, abastecido, cercado, né, intocável, nem adianta. Isso eu não estou falando só na dimensão do corpo, e aliás, que corpo é o que menos importa. Eu estou falando isso mais até na dimensão do teu ser, do teu psicológico, da tua alma. Nós somos pessoas muito fáceis de ser enganadas. A prova, quantos membros tem a Igreja Universal? Não é nem membro, nós sabemos que na grande maioria não são membros, são pessoas que passam por lá. Quantos são tragados por uma propaganda e vão para lá? Quantos acreditam na corrente das 7 sexta-feiras? Depois dessas 7 sexta-feiras vai acontecer isso na tua vida. Quantos acreditam nisso? E aquelas pessoas são burras? Elas não têm cérebro? Elas não têm inteligência como todo ser humano tem? Elas têm, mas elas estão lá. Quantos são hoje os adeptos do Espiritismo? Quantos são hoje os adeptos da maior organização de todos os tempos, chamada Igreja Católica Apostólica Romana? Quantos são os adeptos? Inclusive, eu já usei esse argumento muitas vezes quando as pessoas chegam para mim: não, mas igreja é universal. Eu digo assim: igreja é para você, para mim é um templo de Satanás. Ué, como assim? Eu falei: meu irmão, templo de Satanás. Aí, você está querendo então dizer que aqueles homens são enganadores? Muito bons, inclusive. São ótimos enganadores. Quer dizer que todo aquele povo da Universal está enganado? Como é que pode tanta gente assim estar enganada? Aí eu digo: você acha que os católicos estão enganados? Não tem como um evangélico dizer ao contrário. Todo evangélico sabe que na Igreja Católica quem impera é o diabo. Então eu pego os crentes por aí. Ora, a Igreja Católica, o povo católico é enganado ou não? Então não vamos julgar por quantidade. Se fôssemos julgar por quantidade, diríamos que a Igreja Católica é santa, que o maior número de membros no mundo inteiro é a Igreja Católica. Então os que estão lá na Universal também estão enganados. E não é só na Universal, num monte de birosquinha por aí chamada de igreja, onde o pastor, aqui mesmo tem uma ali pertinho, dá até para ver daqui, tem uma, onde o pastor aparece uma vez por mês na igreja, para pegar o dízimo, enquanto isso deixa um pobre coitado, enganado, escravizado lá, que ele consagrou a dirigente dos trabalhos, e o camarada pensa que é alguma coisa e pensa que um dia será, não vai ser nada, inclusive que o tempo dele já passou, ele era para ter assumido o ministério muito antes de mim. Quando eu me converti, ele já era vovô de igreja. Não vai ser nada. Mas acha que está servindo a Deus, porque tem um pastor lá que botou ele no bairro de Santo Cristo, porque viu que basta botar um nome Assembleia, é que nem estábulo, irmão. Se você escrever lá estábulo, todo mundo leva o seu cavalo para lá. Escreveu Assembleia, o que entra de gente. Como eu tive proposta, que o nome da igreja aqui só foi surgir depois, acho que 1 ano depois. Pastor, põe nome de Assembleia. Falei: o quê? Está fora da realidade. Que Assembleia, eu jamais me mancharei com esse nome. Não, pastor, mas se botar Assembleia, rapidinho a igreja enche. Até as pessoas entendem isso. Que tem pessoas hoje que acham que o nome Assembleia é alguma coisa. Não é nada. Já foi, não é mais. Mas as pessoas estão se iludindo com várias coisas. Eu vou te consagrar isso, o camarada acredita, porque nós seres humanos somos facinhos de ser enganados. Sabe até por quê? Por causa da nossa boa índole, por causa do nosso bom caráter, por causa da nossa falta de malícia. Mas Jesus falou: sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. O que é uma serpente? Qualquer movimento suspeito que chega
aos ouvidos da serpente e ela já arma o bote. Ela está sempre na defensiva. É assim que a serpente funciona. É isso que nós entendemos da serpente. Então, nós temos que ter a simplicidade, mas temos que ter também a prudência. Estar vigilante. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Só, meu irmão, vou dizer uma coisa, toda a sua vigilância, todos os seus cuidados são inúteis. Eu tinha 20 anos de idade, quando eu fui enganado. Você lembra que existia um negócio, não sei se ainda tem, carnê do baú da felicidade? Eu tinha 20 anos de idade quando caí na lábia de uma menina pré-fabricada, eu com 20 anos de idade. Até hoje eu lembro daquilo. Olha, hoje eu estou com 50. Até hoje eu lembro de, cara, como é que aquela menina conseguiu me enganar? Como é que ela me tapeou como é que eu me deixei enganar? Rapaz, hoje eu olho para trás e digo, que ridículo. Mas hoje eu tenho uma experiência de vida. Alguém pode até me enganar, mas não nas mesmas coisas da juventude. E tem mais, hoje nós não somos facilmente enganados. Porque é hora de decisão, é hora de oração. Só é facilmente enganado quem toma a decisão sem primeiro orar. Quem primeiro ora e não age, ora e espera a resposta, esse não será enganado nunca. É impossível ser enganado alguém que espera a resposta de Deus primeiro para agir depois. É impossível. E é assim que eu tento, luto para me conduzir. Tem coisas que a gente faz isso, faz besteirinhas, mas quando eu sinto que a coisa é um pouco mais complexa, eu digo, não, vamos com calma, vou orar. Mas está o óbvio para os outros não é o óbvio para mim. O óbvio para mim é só depois que o meu Deus me diz o que fazer. Aí se torna óbvio, ainda que o mundo inteiro diga o contrário. Amém, meu irmão? É assim que se conduz, irmão. Cristão é aquele que não é dono da sua vida. Cristão é aquele que entregou a vida para Jesus. E se a tua vida é de Jesus, quem tem que controlar é Ele. Mas tem um monte de gente aí fazendo o que bem quer, o que bem entende, decidindo aonde vai trabalhar, sem consultar ao Senhor. Você tem um espaço que Jesus preparou para você trabalhar. E lá naquele lugar que Ele vai te colocar, Ele vai realizar uma grande obra com a tua vida. Mas você entra num lugar que você bem decidiu, que você escolheu, que você gosta, e diz, a minha vida é de Jesus. É nada. Você fala isso por medo. Muitas pessoas falam isso por medo, mas não por convicção de entregar a vida realmente no altar. Então, até hoje eu olho para trás, caramba, eu tinha 20 anos, como é que aquela menina conseguiu me enganar daquele jeito? Uma história totalmente fora da realidade. Acabou me dando um prejuízo, tá, tudo bem. O que acontece? Hoje você passa nas portas do cemitério à noite e vê pessoas lá botando seu despacho. Aquela pessoa ali não está enganada? Está enganada, mas às vezes quem está lá colocando um despacho são pessoas de 40, 50, 60 anos, com uma experiência de vida vasta, mas estão ali como que cegas, completamente enganadas. Ora, se um de 60 anos pode ser enganado, um de 20 também pode, um de 30 também pode. Só existe um que não pode ser enganado, aquele que diz assim, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo a tua palavra. Esse não tem como ser enganado, porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Eu nunca ando em trevas, eu nunca tropeço, eu enxergo tudo. Enxergo tudo por quê? Porque a palavra dele é lâmpada, o Espírito Santo que está no nosso espírito, ele faz coisas muito tremendas, ele testifica com o nosso espírito, basta que nós queiramos dar ouvidos a ele. Se eu saio por aí agindo, meu irmão, não dou tempo para ele falar, ele fica no canto, esperando eu voltar quebrado e chorando. É assim que as coisas funcionam. Hoje nós não temos um povo, olha a podridão da política. Esse ano tem eleição? Em outubro? Para presidente? Não, não tem eleição para presidente, então que pena. Mas você vai ver que na próxima eleição, o povo vai estar todo lá novamente.
votando em alguém, credibilizando. Irmão, uma pessoa convive nessa sociedade 60 anos e está no final da vida. Eu conheci um senhor que dizia, uma senhora com bengalinha se arrastando, fui na urna, cumpri a minha obrigação de cidadã, fui votar. Aquilo que para ela é um orgulho, na verdade é uma vergonha. Uma pessoa com quase 70 anos de idade, indo ainda votar em candidato, essa pessoa passou pela vida vegetando, não adquiriu nenhuma experiência. Quem adquire o mínimo de experiência olhando as telejornais, não volta naquelas urnas. A pessoa tem que votar até os 60 só, né? E ela já tinha passado e achava que aquilo era um orgulho. Aquilo era fruto de quê? De um engano. Cumpra a sua obrigação de cidadão. Eu não sou cidadão desse mundo. O meu Jesus disse que não era desse mundo e disse que eu também não sou desse mundo. O que prova que eu não tenho que eleger ninguém. A eleição de Deus para governar o mundo é o sacerdócio, o resto tudo é rebelião. Então, mas as pessoas não estão por aí sendo enganadas? Estão sendo enganadas. É vela no cemitério, é vela na pedreira, é trabalho na cachoeira. Aqui, eu já falei isso tantas vezes, pertinho aqui no Hospital de Oncologia, perto da rodoviária Novo Rio, lá dentro tem uma imensa biblioteca, uma biblioteca espírita montada pelos médicos que acreditam que fazendo boas obras, eles voltarão numa outra vida, reencarnarão como seres mais evoluídos. Cadê esses seres mais evoluídos que a reencarnação diz? Cada dia que passa a sociedade está mais um lixo. Aqueles que aparentam ser sábios, instruídos e inteligentes que estão no poder público são hoje os piores assassinos da nação. Mas as pessoas estão acreditando numa reencarnação, que vão voltar evoluídos, mas eu não estou vendo ninguém mais evoluído. Cada dia que passa eu vejo as pessoas mais deprimentes, como a estátua de Nabucodonosor: ouro, prata, bronze, ferro e lodo. É isso o retrato da humanidade. Mas eles estão achando que vão voltar numa vida e fazem boas obras. Vão para a rua, dão consulta médica, mas não dão consulta médica porque eles são bons. Eles dão consulta médica porque eles estão enganados, achando que aquelas boas obras vai fazer deles alguém que vai reencarnar no estágio de nível superior aos outros. Ilusão, iludido. Aí eu te digo, são médicos. Existem médicos macumbeiros, médicos espíritas. Mas eu estou falando isso, porque eu não sou? Não, eu já fui. A questão é, como está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não me libertei da macumba, não. Foi Jesus que me libertou, porque Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Somos seres completamente vulneráveis, irmão. Se você perdeu o contato com o teu Salvador, amanhã você está na lama, comendo com os cachorros e não vai nem se dar conta. Agora, não te comporte como super-homem, não te comporte como ser inteligente, te comporte como alguém que depende de Deus, como alguém que precisa de Jesus. Jesus, estou acordando nesse dia. Senhor, seja a tua luz dos meus olhos. Senhor, seja a tua força dos meus passos. Seja a tua força dos meus músculos. Que eu não tenha força para caminhar em uma direção oposta da tua vontade. Que eu não tenha força para pensar em algo que não te agrade. Que meus braços, meus músculos, que o fôlego da minha vida não me permita uma ação que te desagrade. Domina sobre mim, reina sobre todo o meu ser. Se esse negócio, meu irmão, ali está o pecado, deixa comigo que eu resolvo. Daqui a pouco tu está envolvido, meu irmão,
que nem sabe aonde foi a porta que você entrou e nem sabe quem puxou o teu tapete. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, nós temos que... E é interessante que a Bíblia nos classifica como ovelhas, né? A ovelha tem a visão turva. Para beber água, o pastor tem que colocar ali, cavar um buraco, botar uma água parada, que a água em movimento, ela acha que aquela água vai engolir ela. A ovelha é um bichinho, caramba, só serve para ser predado, porque só come capim, mais nada. Se o lobo estiver se aproximando, nem cheiro de lobo a ovelha não sente. É um bicho completamente inofensivo, completamente pacato. E a Bíblia nos classifica como ovelhas e não como ursos poderosos, nem leões, nada disso. Essa é a principal nomenclatura das nossas vidas. Ovelha, um bicho fácil de ser tragado, mas se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Vai refrigerar minha cabeça com óleo, o meu cálice vai transbordar. A bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Eu poderei andar rodeado de feras, mas os anjos vão me servir. Então, irmão, olha o que Absalão faz. Olha como Absalão engana uma multidão, mas não é só engana, Absalão foi enganado. Chegou um conselheiro e disse para ele: Absalão, primeiro, o conselheiro olhou e falou assim, ele sentiu que Absalão estava amargurado. Absalão peregrinou, depois voltou para Jerusalém, recebeu o perdão de Davi. Quando já está lá estabilizado, ele viu que Absalão não estava tranquilo, não estava aquietado, ele não estava calmo, o comportamento dele não era que nem os outros. Absalão andava meio agoniado, angustiado de um lado para o outro, ele não estava satisfeito. E alguém propôs para ele: olha, se coloca lá no caminho, na cidade. Quando alguém vier para ir se consultar lá com teu pai, você intercepta, diz que não tem ninguém no palácio, você é filho do rei. Vão acreditar em você. Aí você começa a falar lisonjas para a pessoa, e eles vão fazer contigo igual faz com teu pai. Eles vão se abaixar para reverenciar. Você não deixa, você vai lá, levanta ele e dá um beijo nele. Eles vão achar que você é melhor do que o teu pai. Olha a ilusão. Absalão está sendo enganado de uma maneira absurda. E aquele povo? Não, Absalão é o cara, ele me deu um beijo. Ora, se eles tivessem conhecido com antecipação a história de Judas, né, irmão? Eles entenderiam que beijo era aquele de Absalão, ia levar todo mundo para o mal, para as trevas e para a morte. Absalão foi enganado, ele não foi capaz de discernir, porque ele não buscou em Deus, não estava nem aí para Deus, morreu e foi para o inferno. Ou não foi? Duvido que eu encontre Absalão lá em Riba, mas duvido, irmão, mas não está mesmo. Alguém que se levanta contra o reinado de Davi, quer matar Davi, esse alguém vai para o céu? Davi, na sua benevolência, queria até poupar Absalão. Joabe não poupou, porque entendeu aquilo que o próprio Davi queria pular por cima, que a justiça de Deus tem que ser implacável. Aí beijava um, beijava outro. Davi não. Davi está no seu trono, dava sentença, a pessoa reverenciava, tá bom, vai em paz. Aí esse Davi não me beija, mas Absalão me beijou, então Absalão é melhor do que... Tem gente que é assim, acha que o melhor é aquilo que lhe satisfaz. O melhor não é o que me satisfaz, o melhor é o que satisfaz a Deus. Mas muita gente vive nessa ilusão. Então Absalão se coloca lá na entrada da cidade, não tem ninguém aí não, o rei não está, os conselheiros do rei não estão. Mentira, estava todo mundo lá. E aí Absalão começa a agradar o povo com várias lisonjas e começa a se destacar. E tem uma turma aqui que você viu, que foi convocado, uns 200,
E quando eles chegam na situação, eles nem sabem o que está acontecendo, que Absalão está intentando uma tramóia, uma rebelião. Eles não sabem, eles entraram de gaiatos, entraram de bobo na questão. E depois tiveram que amargar a espada de Davi, um homem experimentado na guerra, que mesmo com um número menor venceu a guerra contra Absalão, porque era um homem experimentado, um homem de estratégia, um homem que acima de tudo tinha Deus. E para Deus a vitória é para quem pertence a Ele, não é para quem é a multidão. Como diz a Escritura, o Egito é apenas um homem. Não importa a multidão do Egito, para Deus, Deus olha apenas como um homem. Deus disse para Gideão: tu ferirás esses midianitas como se fossem apenas um homem. Que? Imagina, meu irmão, ali tinha pelo menos, no mínimo, 80 mil. Gideão partiu com 300 homens, lá tinha 80 mil homens, foram convocados de várias cidades. Deus tinha estratégia, falou: eles não passam de um homem, você não vai nem levantar a espada contra eles. Era gente de todo lado. No meio da noite Deus fez um reboliço, um não conhecia o outro, que eram de cidades diferentes. Um pensou que era inimigo do outro, achou que Israel tinha entrado no meio deles, foi um matando o outro. Que estratégia de Deus. Davi vence Absalão, porque Deus estava com ele, além da sua própria experiência, e Absalão ficou na ilusão. E aqueles homens, aqueles 200, caíram à espada também, se dispersaram, não puderam mais ser repatriados em Israel, porque foram convocados, aparentemente não tinham culpa nenhuma, eram inocentes. Sabe a grande lição, meu irmão? Para tudo que você for convocado, primeiro, uma palavra de oração. Para tudo, aqueles homens foram inocentes, convocados por Absalão, nem sabiam do que se tratava, mas quando a coisa aconteceu, não puderam mais sair e começaram a acreditar que teriam vitória, e lá permaneceram, e caíram pela espada. Nós somos facilmente enganados, irmão. Todos nós somos facilmente enganados. A única coisa que nos separa do engano é a direção do nosso Deus. Essa direção é aquilo pelo qual você tem que zelar, aquilo que você tem que buscar. Você não é mais forte, você não é mais poderoso, você não é melhor, não é só a sua experiência que consta nessa obra, porque esses guerreiros que se juntaram a Absalão eram homens guerreiros experimentados, faziam parte do exército de Davi, mas quando foram convocados por Absalão, trilharam o seu caminho. Muita gente já saiu por aí, por exemplo, pegando isso aqui, iludidos. Alguém se levanta: pô, vamos abrir uma igreja, você vem comigo, você e você, nós vamos, vai lá abrir igreja. Muita gente faz isso, ilusão completa, depois se decepciona, depois vê as coisas não prosperarem, vê as coisas não progredirem, e aí ficam por aí abandonados, largados, desesperados da vida, esperando em um Deus que já os abandonou por completo, que nunca mais vai ter nenhum assunto com eles. Aqui você vê que ele diz assim, verso 3: então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: a tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute. Irmão, presta muita atenção, não é ninguém que tem que dizer que a tua causa é justa, é você que tem que saber se ela é justa. Não são os homens que dizem que você está no caminho certo ou errado, não. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito o que somos ou o que devemos ser.
Agora, cuidado quando alguém chegar perto de você e dizer, você está certo. Não aceite que ninguém te diga que você está certo, se você não sente dentro de você que você está certo. Justiça, verdade, não é algo que alguém te diz, é algo que você sente. Nós, como cristãos, temos que sentir de Deus. Vou lá para os pés do Senhor, Senhor, eu estou certo ou estou errado? Você está errado, toma vergonha e te corrige. Se alguém vier dizer que você está certo, tu diz, sabe o quê? Para trás de mim, Satanás. Mas eu estou dizendo que você está certo. Servo de Deus não anda em busca de elogios, servo de Deus anda em busca da verdade. Amém, meu irmão? Então, aqui ele vem e começa, a tua causa é justa, a tua causa é válida, mas não tem ninguém para julgar. Ora, quem me dera que eu fosse designado nesta terra como juiz, todas as pessoas que tivessem causa, viessem até a mim, e eu lhes faria justiça. Sempre que alguém se aproximava para prostrar diante dele, ele estendia a mão, puxava-o para si e o beijava. Mas não é assim que se comporta um rei. Um rei não se comporta assim, não. Muita gente gosta das lisonjas. Muita gente, eu já vi pessoas saírem de uma igreja e ir para outra, porque dizia assim, não, a igreja que eu fui, poxa, é muito boa. O pastor, antes de começar o culto, ele sai de banco em banco apertando a mão de cada um. Aquilo que é um homem de Deus. Todo dia de culto, antes de começar o culto, ele sai de banco em banco, ele aperta a mão de um por um e pergunta, como é que vai? Bom dia, seja bem-vindo. Como é que vai? Bom dia, seja bem-vindo. Ele aperta a mão de cada um, todo dia. Essa é uma igreja de Deus, aquele é um homem de Deus. Por quê? Nós vimos Jesus sair pelas ruas apertando a mão de todo mundo. No Monte das Oliveiras, ele saiu apertando a mão de cada um. Lá em João 6, quando ele pregou o discurso duro, ele pediu desculpa ou apertou a mão de cada um? Quando a multidão o deixou e disse, duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Os discípulos, os 12, ficaram quietos, não disseram nada, não se mexeram com nada. O Senhor Jesus virou para eles e disse, vocês também não querem ir embora não? Vai com eles. Homem de Deus, meu irmão, sabe da sua missão. E a missão de um homem de Deus não compactua com amizades. Jesus Cristo não veio a esse mundo para fazer amigos, veio para fazer discípulos. Porque os discípulos é que vão herdar o reino de Deus. Quando ele disse para os discípulos assim, eu já vos tenho chamado de amigos, amigos é porque ele quis mostrar que havia uma intimidade de revelação. Mas ele não veio fazer amigos, não, veio fazer discípulos. Aí a mulher saiu de uma igreja aonde tinha a palavra que eu conheci, aonde fluía, aonde a verdade era tremenda, e foi para lá porque o pastor todo dia apertava a mãozinha dela. Tem gente que é assim, facilmente enganada. Tem igreja por aí que o pastor vai para a porta, aí aperta a mão de cada um. Eu acho isso muito bonito, meu irmão, desde que não haja uma má intenção incutida nessa história. Nós somos muito facilmente levados no nosso sentimento, e principalmente quando nós temos uma intenção de satisfazer algo que está se remoendo dentro de nós e nós não conseguimos nos desvencilhar daquilo, como Eva olhava para aquela fruta lá do paraíso, todo dia ela está namorando e a serpente está de olho nela. A serpente está vendo que Eva passa, mas não passa ignorando. Eva passa, mas passa admirando. Eva vem no seu passo rápido, mas quando passa em frente àquela árvore, ela diminui o passo para olhar. E o diabo está de olho. O diabo está de olho, meu irmão, onde os seus passos diminuem. O diabo está de olho aonde os teus olhos se pregam. O diabo está de olho para onde a tua mente vagueia.
Ele está de olho em tudo que você faz. O dia que ele achar a brecha, ele vai se aproximar. Está vendo essa árvore aqui? Olha que árvore bonita. Que delícia! Não, mas nós não podemos tocar. Mas a vontade de tocar existe. Não, mas não podemos tocar nessa árvore porque Deus disse que se nós tocarmos nós vamos morrer. Mas a vontade está ali, e o diabo sabe, não, vocês não vão morrer. Ou seja, eu vou trabalhar com a vontade dela. Ela está vulnerável. Se ela estivesse andando na verdade, se ela tivesse amante da justiça, sabe o que ia acontecer? O diabo não teria encontrado ela perto daquela árvore. Está vendo essa árvore? Ou seja, a árvore não está perto. Olha isso aqui, não está perto. O diabo está falando com ela porque ela está onde? Ela está perto da árvore. Foi enganada. Quando nós não temos a essência gloriosa do Evangelho do Espírito Santo dentro de nós, fervente, a queda é certa, irmão. A queda é certa. Nós somos sujeitos facilmente levados ao engano. Ora, eu entrava lá nos terreiros de macumba. No tempo do meu avô tinha um homem que era chamado Espírito do Índio. O camarada entra lá no terreiro, não tem nada, olha para tudo que é canto, não tem nada. Daqui a pouco ele começa a assoviar. Desce a cobra pelo telhado, se enrola no corpo do camarada, o camarada dá consulta o tempo todo com aquela cobra enrolada no seu corpo. Quando acabam as consultas, a cobra vai embora, ninguém vê mais aquela cobra. O outro pegava um punhal, vai começar a consulta, pegava um punhal e cravava no braço, atravessava de um lado para o outro. O punhal atravessava de um lado para o outro e ele dava consulta com um punhal atravessado no braço. Quando ia acabar a sessão, ele arrancava. Não tinha nada, nenhuma gota de sangue, nenhuma marca, não ficava nenhuma cicatriz, nada. Nós vamos olhar para isso e vamos dizer o quê? Não, eu discerno esse negócio. Você discerne hoje. Hoje você discerne. Porque o Senhor Jesus é o teu pastor e nada te faltará, nem o discernimento, nem a graça, o Espírito. Mas em tempos antigos, sem conhecer essa gloriosa luz do Evangelho, você olharia para essa coisa e diria o quê? É Deus, mas não é Deus, é o diabo. Prudência, irmão, prudência, aguça a tua ardente vontade de andar com Deus, andar na luz e não cair. Diga para você mesmo, todos podem cair. Diga assim para você, olha, até o meu pastor pode cair, mas eu não vou cair. Diga para você mesmo, se um dia eu chegar lá na igreja e souber que o pastor Tupirani caiu em adultério, que matou, que assassinou, que roubou, que furtou, que defraudou, não me interessa, eu vou virar as costas e continuarei sendo homem de Deus. Diga isso para você, meu irmão. Não vincule a tua caminhada de ninguém, não, vincule a tua caminhada nas pegadas do Senhor Jesus. É ali que não se cai. Ouvindo Deus e entendendo que se você desviar os olhos, a água te traga. Se você se afastar do aprisco de Jesus, o lobo vai te devorar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Encerrou a história? Não encerrou a história. A história não é essa. A história começa assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa é a história. Então você tem que entender. Se você não está no esconderijo de Deus, se você não está na fortaleza, se você não está vigiando, olha, o Paulo diz assim, aquele que está de pé, vigie, cuide para que não caia. Você tem que ter prudência, você tem que aprender a olhar as coisas com os olhos do Espírito Santo. Olhar as coisas com os olhares de Jesus.
Não é olhar com a tua sabedoria, com a tua inteligência. Sábios e inteligentes, eu já vi muitos caírem, porém simples e pequeninos estão de pé fazendo história. Jesus falou, sem mim, nada. O que é nada? Nada é tudo. Tudo que você pensar em fazer sem Jesus é dar com os burros na águas, é nadar e morrer na beira da praia. E veja aqui, lembra daqueles homens? Inocentes, mas as suas vidas foram destruídas. Muitas vezes, meu irmão, não adianta dizer assim, não, mas eu não sabia de nada. Já que você não sabia de nada, mais um motivo para não ter se metido aonde você não sabia de nada. Sabe qual é o melhor negócio, meu irmão? É saber de tudo. Em que sentido? Indo aos pés do Senhor Jesus. Quem vai aos pés do Senhor Jesus vai saber de tudo. Fui convocado, fui chamado, seja lá o que quer que aconteça, deixa eu falar com o meu Deus, que disse, clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te aí coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele me invocará e eu lhe responderei. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É isso que nós precisamos fazer. Porque o povo, a multidão, está servindo aí só de trampolim para que alguns espertos enriqueçam e fiquem com boi na sombra. A população, não só a brasileira, creio eu, a gente sabe mais do Brasil, mas a população, meu irmão, está num engano fabuloso. Agora, nós evangélicos, nós cristãos, nós discípulos de Jeová, de Jesus, a Escritura diz que nós seríamos um povo sábio e inteligente. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje você não vê as pessoas, quando você passar por uma casa lotérica, vai lá e vê se não tem um monte de pobre fazendo aposta. O que esses pobres estão fazendo? Estão dando dinheiro para o enriquecimento dos ricos. Você conhece algum pobre que ganhou na loto? Agora os escândalos estão saindo, né? Viu esses 184 milhões que estavam acumulados da última vez? E a propaganda, os jornais, são 184 milhões. Faça as suas apostas. A televisão incentivando a se fazer aposta. Meu irmão, você é tão burro de acreditar que o governo vai soltar 184 milhões na mão de um semi-analfabeto. Você é tão burro de acreditar nisso. Dinheiro é poder. Dinheiro é poder, e você acha que a Loto, que é coordenada pela Caixa Econômica Federal, vai soltar 184 milhões na mão do povo? Dinheiro é poder, meu irmão. Sabe o que são 184 milhões na mão de um traficante? Quando você ganha, meu irmão, o teu nome, você ganha, não, quando alguém ganha, se alguém fosse ganhar, nós temos um negócio chamado CPF, Cadastro de Pessoa Física. Você está fichado, meu irmão. Mesmo que por acaso o teu bilhete fosse premiado, não vou nem entrar em detalhe de tantas fraudes que tem com bola de ferro, bola de alumínio, bola de ping-pong, eles escolhem a que vai cair, põem umas mais leves, outras mais pesadas, na hora que gira é a pesada que vai cair. Ora, quem não sabe disso? Saiu até isso aí em tudo que é televisão. O governo jamais vai deixar milhões rolando livre por aí. Se não fosse assim, meu irmão, os traficantes fariam boladas e mais boladas, comprariam bilhetes e mais bilhetes e ganhariam. Você acha mesmo que o governo vai soltar 184 milhões na mão do povo carioca? Ora, faça-me o favor! Quem joga na loto está sendo enganado e pensa que é esperto, mas nunca parou para pensar.
O governo lá quer um povo rico, meu irmão. O governo quer milhões rodando livremente numa sociedade. Imagina um pobre adquirindo aí, teve agora 200 e tantos milhões. Imagina um pobre com 200 e tantos milhões na mão para o governo. Isso é um crime, isso é uma ofensa, isso é um perigo. Esse cara pode comprar rádios, esse cara pode comprar canal de televisão, esse cara pode comprar várias mídias, esse cara pode abrir empresas importantíssimas, esse cara pode ter uma visão, ser auxiliado por uma série de fatores e movimentar uma sociedade de forma negativa para o governo. Mas você sempre vai ver uns pobrezinhos coitados, vim fazer a minha fezinha. Tem gente que joga 20 anos, há 30 anos. Tem gente que, como meu pai, morreu jogando. Meu pai morreu jogando, comprando bilhete de loteria. Me diz que o governo vai soltar 100 milhões. Me diz que o governo vai soltar 184 milhões na tua mão, meu irmão. Fala sério. Me diz que o governo vai deixar eu preencher um bilhete e ser o ganhador de 184 milhões. Me diz que ele vai deixar isso acontecer. Saiu o ganhador da telecena. Quem é o cara que ganhou? Pô, o cara que ganhou são 500 quilômetros norte, mais 500 quilômetros sul, mais não sei o que, tem uma cidade de interior, atravessa para outra cidade do interior, olha, seria aqui, mas a cidade do cara nem tem no mapa. É mesmo? Caramba! Quando vai ver em volta não tem nem loteria lá na cidade do cara e o cara ganhou! Mas pastor, você fala demais. Eu falo demais porque tenho Deus para saber das coisas. Somos pessoas, seres humanos, que são facilmente iludidos, enganados. Lembra de A Fazenda? Quem assiste A Fazenda aí? Essa hora ninguém assiste. A Fazenda. Não teve um artista... Quem gosta disso são os adolescentes. Um artista boa pinta, bonitinho, que teve um caso com a mulher dele e aí a justiça determinou uma distância. Ele desfilou com uma fita na mão para medir distância. Como era o nome do cara? Dado Dolabella. Uma coisa dessa aí, quase que eu enrolo a língua. Irmão, o cara boa pinta. A TV sabia que ele era um galã, atraía as adolescentes. Projetou uma situação, ele participou da primeira roça da fazenda. Vote para cá para livrar os... mande o SMS, né? Mande seu SMS para livrar aquele que for o seu ídolo. Milhões. Aí veio a segunda roça, lá está ele de novo na outra roça, ele caiu na outra roça. Veio a terceira roça, o cara participou de 3 roças, ficou para a final. Naquela situação, a televisão faturou 80 milhões em cima dos escravos iludidos com propaganda, com galã, para livrar o seu ator da roça. 80 milhões em apenas um programinha. Porque o povo é escravo, o povo é cego. Sem Jesus o povo não sabe a mão direita nem a esquerda, não discerne nada. Igualzinho ele falou de Nínive. Ora, Jonas, eu não ia ter misericórdia desse povo que não sabe discernir entre a mão esquerda e a direita. É exatamente isso. O povo não sabe discernir entre a mão esquerda e a direita, e você sabe. Então faça alguma coisa. Mergulha no profundo do oceano. Deixa Jesus limpar a tua lama completamente, te usar como um tição tirado do meio do fogo. O governo tem que odiar a igreja, porque Jesus Cristo nos implantou contra as portas do inferno. Cadê as portas do inferno?
Se as portas do inferno não forem o Congresso Nacional, eu não sei onde elas estão. Nós vivemos numa sociedade, nós temos, irmão, que gritar. Jesus está dizendo, olha, aquilo que eu apregoar ao ouvido de vocês, solta nos telhados. Hoje você está ouvindo coisas, meu irmão, no pé do ouvido. Sobe no telhado, sobe no terraço, grita! Grita! Vamos voltar a acionar o Facebook. Nós nos perdemos um pouco, entramos na era do WhatsApp. Não, mas vamos voltar no Facebook. Nós queremos tratar as coisas publicamente. Vamos voltar a mexer no Facebook. Vamos catar coisas, escândalos, vamos publicar, vamos mandar ver. Agora, não espere ver um pobre ganhando 100 milhões. Não espera isso, meu irmão. Isso é ilusão pura. Eu vi um acúmulo de loto que deu 216 milhões. Quando eu olhei a fila, não pude nem pagar a conta. Na época que eu pagava, agora eu pago pelo computador as contas. Mas quando eu pagava em banco, em lotérica, a fila, que fila é essa? Aqui que é a fila daquela caixa lá embaixo? É, irmão, por que está tão grande assim? Não, irmão, é porque amanhã vai correr a loto. 216 milhões. Falei, dava para olhar aqui. O povo é realmente espizinhado. O povo é realmente, irmão, surrado. Não esqueça então, meu irmão, que você tem a graça de Deus, tem o Espírito, você tem a chance de ser liberto e se tornar um libertador. Jesus não te chamou só para ser liberto, te chamou para ser libertador, porque Jesus não é libertador? Ele disse o quê? A um servo, cabe ser igual ao seu Senhor. Então vamos acordar, vamos despertar, vamos entrar para o canto e receber os segredos de Deus. Vamos lá para a intimidade do nosso quarto e vamos receber as mensagens do Todo-Poderoso. Deus, o que tu queres que eu apregoe na sociedade? O que tu queres que eu apregoe na tua igreja? O que tu queres que eu declare? Quem é o teu próximo alvo, Jesus? Lembra da canção? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Você não é só abrigo, você é flecha. E flecha, irmão, mata. Flecha é símbolo de guerra. Quer ser uma flecha de Deus? Então não é para a paz, é para a guerra. Agora, você é ovelha. Ovelha, meu irmão, não faz assim para enxergar, não. Ovelha não levanta a cabeça para enxergar, não. E nem adianta. Dizem os estudiosos que ela não enxerga. A córnea dela é curva, de tal maneira que ela não consegue enxergar. Ela teria que usar um óculos de lentes especiais. Não é nem óculos de lente especial. Como é que chama esse negócio? Essa lente? Lente de contato. Ela teria que usar uma lente de contato que pressionasse a córnea, para a córnea ficar reta, mais reta, e ela poder enxergar. A ovelha não enxerga. Você é ovelha? Você admite que você não enxerga? Mas você admite que você não precisa enxergar? Porque o Senhor é quem te guia, o Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita, Ele te conduz a verdes pastos, Ele te faz passar no meio do arraial dos inimigos e causa um transtorno. E é isso que o Espírito Santo está dizendo nesta manhã. Nós estamos passando no arraial dos inimigos, eles estão ficando transtornados. Ainda hão de ouvir falar muito, meu irmão, do povo que sustenta esse nome, Geração Jesus Cristo. Vai chegar uma hora, meu irmão, que as coisas vão ser bem diferentes.
Isso que você vê hoje, muito já mudou, mas vai mudar muito mais. Eu já estou buscando em Deus se o nosso tempo nesse morro já terminou. Decanta lá, vassoura e já estou buscando em Deus se o nosso tempo nesse morro já terminou, meu irmão. Eu já estou com uma visão crescendo no meu espírito de coisas muito grandes. Mas eu não mudarei a minha essência. Eu jamais serei um pacifista. Continuarei a ser um guerreiro de Jesus Cristo. E eu não quero ser o único a botar a boca no trombone e falar das falcatruas da nação, dos governos e dos empresários, e da maldade, da pilantragem, da sem-vergonhice, não. Eu não fui chamado sozinho para essa obra, não. Você foi chamado para a mesma coisa. Então faça. Está faltando coragem? Está faltando a unção? Vai lá para dentro do teu quarto, só volta de lá quando você estiver com ela. Agora, nunca ouses pensar que o governo tem planos de fazer um povo prosperar. Nunca ouses pensar. Quem tem coragem, o descaramento de dar uma Bolsa Família de R$100 para cada família por um filho, não está pensando em prosperidade. Como é que alguém dá R$100 por um filho de Bolsa Família, mas a sua filha, que é uma semi-analfabeta, se transforma em uma das maiores empresárias do Brasil? E o povo, principalmente lá no Nordeste, onde a Bolsa Família imperou, a Dilma ganhou as eleições maciçamente, massacrou no Nordeste. A vitória dela foi só do Nordeste e ela foi eleita. Por quê? Porque é muito fácil enganar o povo. Alguns a gente engana com R$100, outros engana com uma bala. Todos nós já fomos enganados. Tantos nós passamos pelo Espiritismo e não éramos criança. Passamos pela Universal, passamos pela Igreja Católica, tantos nós. As pessoas hoje estão trabalhando por salário mínimo. Trabalha 8 horas de segunda a sábado e ganha o salário mínimo. E não é trabalhando para uma empresa pequena, porque a gente até entende, é até uma ajuda, mas o camarada é explorado a todo custo, tem que fazer hora extra, é espizinhado, no final do mês aquilo ali não dá para ele sustentar a vida dele, ele está sempre no vermelho, se torna um escravo do patrão até com, sei lá, um monte de coisa, e acaba que ele aceita, porque ele não é capaz de entender, libertar a sua mente, buscar em Deus. Deus tem degraus para nós, nós podemos começar no pouco, mas Deus tem um projeto, te colocar por cabeça e não por cauda, te colocar por cima e não por baixo, só que a maioria não alcança isso, a maioria acha que as coisas são normais, está tudo certo, não, isso aqui está dando para o meu sustento, eu estou tranquilo, estou feliz, mas o projeto de Deus não é que você alcance as coisas para o teu sustento. Ele diz, tu emprestarás a muitos, e de ninguém tomará emprestado. Então Deus não veio te fazer, apenas te sustentar, Ele quer através de você, sustentar outros. Se eu tivesse olhado para a Bíblia e dito assim, Jesus, eu já conheço a tua palavra, eu creio mesmo que o Senhor morreu na cruz por mim, eu estou salvo, beleza, agora eu vou ficar sentadinho na cadeira e deixar o tempo passar. Não, eu olhei e disse, Deus, eu sei da verdade, o Senhor me revelou, e o teu povo está sendo escravizado, suscita, Deus, do Oriente ou do Ocidente, mas suscita um libertador. Então, meu irmão, cuidado com as coisas, né? É às 7 sexta-feira, lá está o povo. É a unção do azeite galo, lá está o povo. É a pedra que veio do Rio Jordão, lá está o povo. É o domingo de Ramos da Igreja Católica, lá está o povo. É a missa de 7 dias, é a missa de um mês, é a missa de 1 ano, é a missa de 2 anos, e toma-lhe dinheiro para o Vaticano.
mas você não é isso. Você não faz parte dessa linha de povo. Você tem o Espírito, você foi remido no sangue, você tem outro projeto de Deus para você. O teu título nesta manhã é libertador. O título, para quem está entendendo nesta manhã, é libertador. Foi para isso que Deus te chamou de libertador. Agora, a parte dele já foi feita. Cabe a você fazer a sua. Até aqui. Nos tem ajudado, Senhor.